Olá, paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas o importante é assistir, né? Ou ouvir. Hoje nós vamos dar andamento ao nosso desafio de 184 dias, lendo a Bíblia em ordem cronológica. Hoje é o nosso 8º dia e nós iremos ler Jó, do capítulo 15 ao 28. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, diante da presença do Espírito Santo. Venho pedir discernimento e entendimento da palavra, não só a mim, mas a todos aqueles que vão ouvir, que vão assistir ao vídeo, Senhor. E que a sua palavra seja fruto em nosso coração e que esse fruto gere outros frutos. Amém. Jó capítulo 15. Então Elifaz, da região de Temá, em resposta disse: Jó, um sábio não responde com as palavras ocas, não fica inchado com opiniões que não valem nada. Um sábio não falaria palavras inúteis, nem se defenderia com argumentos sem valor. Mas você quer acabar com o sentimento religioso. Se dependesse de você, ninguém oraria a Deus. Você fala assim por causa do seu pecado e procura enganar os outros com as suas palavras. Eu não preciso acusá-lo, pois as suas palavras o condenam. Você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso você veio ao mundo antes das montanhas? Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que você é sábio? Será que você sabe o que nós não sabemos ou compreende as coisas melhor do que nós? O que sabemos nós aprendemos com pessoas idosas que nasceram antes do seu pai. Por que você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece? Em nome dele nós falamos delicadamente com você, porque você se deixa levar pelo seu coração. Por que esses olhares de ódio? Por que essa revolta, essa ira contra Deus? Por que você se queixa assim? Será que alguém pode ser puro? Poderá alguma pessoa ser correta diante de Deus? Se Deus não confia nos anjos e se nem o céu é puro aos seus olhos, que diremos do ser humano imundo e nojento, que bebe o pecado como se fosse água? Escute, Jó, o que eu vou te explicar, vou contar aquilo que tenho visto. Os sábios ensinam verdades que aprenderam com seus pais, e eles moravam numa terra que não recebeu a influência de estrangeiros. Aquele que é mau, que persegue os outros, sofre atormentado a vida toda. Vozes de terror enchem os seus ouvidos, e quando você pensa que está seguro, os bandidos o atacam. Ele não tem esperança de escapar da escuridão da morte. Ele não tem esperança de escapar da escuridão da morte, pois um punhal está pronto para matá-lo. Os urubus estão esperando para devorar o seu corpo. Ele sabe que o dia da escuridão está perto. Ele será dominado pela angústia e pela aflição, como acontece quando um rei espera o ataque dos inimigos. Tudo isso acontece porque ele levanta a mão contra Deus e desafia o Todo-Poderoso. Ele é rebelde e protegido por um pesado escudo, se joga contra Deus. O seu olhar é orgulhoso e o seu coração é egoísta. Esse homem mau conquistou cidades e ficou com as casas abandonadas pelos moradores. Mas essas cidades e casas virarão um monte de ruínas. Ele não ficará rico por muito tempo e perderá tudo o que tem. Até a sombra vai desaparecer da terra. O homem mau não escapará da escuridão. Ele será como uma árvore cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levadas pelo vento. Como não tem juízo e confia na mentira, a própria mentira será sua recompensa. Ele secará antes da hora, como um galho que seca e nunca mais fica verde. Ele será como uma parreira que perde as uvas ainda verdes, como uma oliveira que deixa cair as suas flores. Os maus não terão descendentes, e o fogo destruirá a casa dos honestos. Eles planejam a maldade, fazem o que é errado e só pensam em enganar os outros. Jó capítulo 16. Então, em resposta, Jó disse:
Já ouvi tudo isso antes, em vez de me consolarem, vocês me atormentam. Será que essas palavras ocas não têm fim? Por que vocês não param de me provocar? Se vocês estivessem no meu lugar, eu também poderia dizer o que estão dizendo. Eu balançaria a cabeça com um jeito de sábio. Eu os esmagaria com um montão de palavras. Ou poderia dizer palavras de ânimo e consolo para diminuir os seus sofrimentos. Mas se falo, a minha dor não se acalma, e se me calo, o meu sofrimento não diminui. Tu, ó Deus, me deixaste sem forças e destruíste toda a minha família. Tu me puseste numa prisão e por isso me acusam. Virei pele e osso, e por isso os outros pensam que sou culpado. Na sua ira, Deus me arrasou completamente. Ele olha para mim com ódio, e como uma fera me persegue e ameaça. Todos me ameaçam. Abrem a boca para zombar de mim, e me dão bofetadas para me humilhar. Deus me entregou a homens perversos, ele me fez cair nas mãos de gente má. Eu vivi em paz, mas ele me esmagou. Deus me pegou pela garganta e me quebrou. Ele fez de mim o seu alvo. E de todos os lados disparou as suas flechas. Elas atravessaram os meus rins, sem dó, sem piedade. E também a minha bile correu pelo chão. Como um soldado, ele avançou contra mim e me arrebentou todo, com golpes e mais golpes. Em sinal de tristeza, vesti uma roupa feita de pano grosseiro, e humilhado sentei-me no pó. Tenho chorado tanto que o meu rosto está queimado, e estou com olheiras fundas e escuras. No entanto, nunca fui violento, e nas minhas orações sempre foram sinceras. Ó terra, não esconda suas justiças que fizeram contra mim. Não deixe que seja abafado o meu grito pedindo justiça. Eu sei que no céu tenho quem me defenda, e meu advogado lá está. Os meus amigos zombam de mim, e eu me volto para Deus, com lágrimas nos olhos. Assim como alguém defende seu amigo, eu preciso que alguém defenda o meu direito diante de Deus. Os meus anos de vida estão contados, e eu vou pelo caminho que não tem retorno. Quase não posso respirar. A minha vida está se acabando. Jó capítulo 17. A minha vida está se acabando. O que me espera agora é a sepultura. Estou cercado de zombadores e sou obrigado a aguentar os seus desaforos. Ó Deus, só Tu podes garantir o meu livramento. Quem mais tenho eu para ser meu fiador? Tu fechaste a mente desses zombadores para que não entendesse as coisas. Não deixes que eles me derrotem. Como diz o ditado, passarão fome os filhos daquele que por dinheiro trai seus amigos. As pessoas usam este ditado contra mim e vêm cuspir na minha cara. Estou ficando cego de tanto sofrer, e meu corpo é apenas uma sombra. Ao verem isso, os homens direitos ficam horrorizados e me condenam como se eu fosse um ateu. E esses homens honestos e respeitáveis ficam firmes na sua opinião, cada vez mais convencidos de estarem certos. Mas se voltassem aqui, que não acharia entre eles nenhum que fosse sábio. A minha vida vai passando e os meus planos fracassaram, e as esperanças do meu coração se foram. Os meus amigos dizem que a noite é dia, apesar da escuridão, eles afirmam que a luz está perto. A minha casa será no mundo dos mortos, onde vou me deitar e dormir na escuridão. Direi que a sepultura é o meu pai e que os vermes são a minha mãe e as minhas irmãs. Se é assim, onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver esperança para mim? Será que ela vai descer aos quartos do mundo dos mortos para juntos descansarmos debaixo da terra? Jó capítulo 18. Então Bildade da região de Sua, em resposta disse: Jó, por que você não para de falar? Cale-se e preste atenção, e então poderemos conversar. Por que você pensa que não temos juízo, que somos como animais? Com a sua raiva você só está se ferindo. Será que por você estar zangado o mundo vai virar um deserto? Será que por sua causa as montanhas vão mudar de lugar? A vida do perverso se acabará com a luz, como a luz que se apaga, como as chamas do fogo que deixa de queimar. A lamparina da sua casa não brilhará mais, em vez de luz haverá escuridão. O perverso andava em passos firmes, mas agora está tropeçando. Os seus próprios planos o fazem cair.
Ele pisa numa rede e os seus pés ficam presos. A armadilha o pega pelo calcanhar e o laço o aperta. A armadilha estava escondida no chão, no caminho por onde ele ia passar. A ameaça de todos os lados o deixa apavorado. Elas o perseguem a cada passo. Ele era rico, mas agora passa fome. A desgraça está pronta para cair em cima dele. Uma doença mortal se espalha pelo corpo e faz com que os seus braços e pernas apodreçam. Ele é arrancado da sua casa onde vivia seguro e arrastado até a presença do rei, isto é, a morte. Essa casa será desinfetada com enxofre, depois um estranho vai morar nela. O perverso é como uma árvore seca desde as raízes até os galhos mais altos. Ninguém lembrará mais dele. O seu nome será esquecido na sua terra. Ele será expulso do mundo dos vivos, e da luz será jogado na escuridão. Não deixará filhos nem netos, não terá descendentes que fiquem com a sua casa. Em toda parte, os que ouvirem falar do seu fim tremerão de medo e pavor. Esse é o fim dos maus, daqueles que não querem saber de Deus. Jó 19. Então, a respeito, Jó disse: Até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras? Vocês já me insultaram várias vezes. Será que não se envergonham de me tratar tão mal? Mesmo que eu fosse culpado, será que o meu erro prejudicaria vocês? Vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que sou culpado. Pois fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo. Foi Ele que armou uma armadilha para me pegar. Eu protesto contra a sua violência, mas ninguém me ouve. Eu peço ajuda, porém não existe justiça. Deus fechou o meu caminho como um muro, de modo que não consigo passar. Ele cobriu de escuridão os meus caminhos. Deus tirou toda a minha riqueza e destruiu a boa fama que eu tinha. Ele me atacou por todos os lados, até acabar comigo. E arrancou pelas raízes a minha esperança. A sua ira contra mim queimou como fogo. Ele me tratou como se fosse um inimigo. Ele me atacou com desgraças. Como se fossem tropas, eles cavaram trincheiras e acamparam em volta da minha casa. Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem. Os meus conhecidos me tratam como se fosse um estranho. Os meus parentes se afastaram. Os meus amigos não lembram mais de mim. Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem. As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro. Chamo o empregado e ele não me atende, nem mesmo quando peço alguma coisa por favor. A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca, e os meus irmãos têm nojo de mim. Até as crianças me desprezam assim que eu me levanto. Já estão zombando de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam. As pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Virei pele e osso. Mal posso ir vivendo. Meus amigos, tenham pena de mim, pois foi a mão de Deus que me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue? Por que não paro de me atormentar? Como gostaria que as minhas palavras fossem escritas num livro, ou que, com uma ponteira de ferro, elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra. Pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. Desejo tanto que isso aconteça. Vocês dizem: como foi que nós o atormentamos? A causa dessa desgraça está nele mesmo. Mas tenho medo da espada, a espada com que Deus castiga a maldade. Fiquem sabendo que há alguém que nos julga. Jó capítulo 20. Então Zofar da região de Naamá em resposta disse: Jó, você me deixou perturbado e por isso respondo logo. As suas repreensões são um insulto, mas eu sei dar uma resposta certa. Você sabe muito bem que desde os tempos antigos, desde que o ser humano existe na Terra, sempre foi assim. A alegria de quem é mau dura pouco. O seu prazer passa depressa.
Ele pode ser tão alto como o céu, e a sua cabeça tocar nas nuvens, mas ele acabará para sempre como a cinza. E os seus conhecidos não ficarão sabendo o que aconteceu com ele. Ele desaparecerá como um sonho, como uma visão da noite, para nunca mais ser visto. As pessoas que viviam com ele não o verão mais. Os filhos devolverão aos pobres aquilo que ele roubou, aquilo que ele ganhou desonestamente. O seu corpo jovem e forte logo virará pó. Para quem é mau, a maldade é doce. Ele a esconde debaixo da língua e fica com ela na boca, para sentir bem o seu gosto. Mas daí a pouco no estômago ele vira um veneno amargo. O homem mau vomita as riquezas que rouba, Deus as arranca do seu estômago. Ele toma o veneno de cobra, e este veneno o mata. Quem é mau não terá o prazer de tomar leite e mel, que corre como rios. Ele terá de abandonar tudo o que ganhou com o seu trabalho, e não poderá aproveitar as suas riquezas. Isso porque explora os pobres e esquece e rouba as casas dos outros, em vez de construir as suas. Ele nunca está satisfeito com o que possui. Quer ter sempre mais e mais. Avance tudo o que pode, mas a sua prosperidade acabará. No ponto mais alto do seu sucesso, a miséria o atacará. Todo o peso da desgraça cairá sobre ele. Ele que enche a barriga. Ele que enche a barriga. Deus descarregará sobre ele a sua ira. Deus fará chover sobre ele o seu furor. Mesmo que ele escape de uma arma de ferro, uma flecha com ponta de bronze o atravessará. Tirarão a flecha das suas costas, e ele sairá brilhando com o seu sangue, e o medo tomará conta dele. Tudo que ele ajuntou será destruído. Um fogo não aceso por mãos humanas acabará com ele e com toda a sua família. O céu mostrará os seus pecados, o céu mostrará os pecados dos maus, e a terra se levantará para acusá-los no dia em que a ira de Deus se derramar sobre eles. Todas as suas riquezas serão destruídas, e por isso que Deus faz com os perversos é essa recompensa que ele guarda para os maus. Jó capítulo 21. Então, em resposta, Jó disse: o melhor consolo que vocês me podem dar é escutar com atenção as minhas palavras. Tenho paciência enquanto falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Não é de nenhum ser humano que me queixo, e é por isso que estou tão impaciente. Se vocês olharem para mim, porão a mão na boca assustados. Quando penso no que aconteceu, fico perturbado, e o meu corpo todo treme. Por que será que os maus continuam vivos? Por que chegam ricos à velhice? Eles têm filhos e netos, e vivem para vê-los bem crescidos ao seu redor. Nada ameaça a segurança dos seus lares, e Deus não os castiga. O seu gado se reproduz sem problemas, dando crias sem nunca abortar. Seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegrias. Eles cantam e se divertem ao som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre do bom e do melhor, e morrem em paz, sem sofrimento. No entanto, a Deus eles dizem: deixa-nos em paz, não queremos saber das tuas leis. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer orações a Ele? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito o seu modo de pensar. Quando foi que se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes algum deles caiu na desgraça? Será que Deus alguma vez ficou tão irado com eles e os fez sofrer? Quando foi que eles espalhou como a palha ou como a poeira que é levada pela ventania? Vocês dizem que Deus castiga o filho pelos pecados do pai, mas é o pai que deveria ser castigado para que aprendesse a lição. Quer o pecado, receba o seu próprio castigo, que ele sinta o peso da ira do Todo-Poderoso. Mas se ele já está morto, já está no outro mundo, que lhe importa que a sua família sofra? Por acaso, alguém pode dar lições ao Todo-Poderoso que julga até os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde e cheios de força. Alguns, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morrem com o coração cheio de amargura.
mas uns e outros acabam morrendo, são sepultados e ficam cobertos de vermes. Eu conheço os pensamentos de vocês e sei que pensam mal de mim. Vocês perguntam: onde está agora a casa daquele grande homem que vivia uma vida de pecado? Será que vocês não têm conversado com as pessoas que viajam? Vocês não têm ouvido as suas histórias? Essas pessoas dizem que quando Deus fica irado e castiga, o homem mau sempre escapa. Ninguém o acusa das maldades que comete, ninguém o faz pagar pelos seus atos. Ele é levado para o cemitério e posto numa sepultura bem guardada. Milhares de pessoas acompanham o corpo e até a terra que o cobre é leve. Meus amigos, as suas consolações são vazias. Tudo o que vocês dizem é mentira. Jó 22. Então ele faz da região de Temá em resposta disse: será que uma pessoa, por mais sábia que seja, poderia ser útil para Deus? Será que interessa ao Todo-Poderoso que você seja honesto? Que lucro tem ele se você é correto em todas as coisas? Se ele o castiga e o chama para prestar contas, não é porque você o adora, com todo respeito, mas sim porque cometeu muitos pecados e as suas maldades não têm fim, não têm conta. Como garantia de um pequeno empréstimo, você ficava com as roupas dos seus patrícios e assim os deixava nus. Você não dava água para as pessoas cansadas, nem comida aos que tinham fome. Você usou a sua posição e o seu poder para se tornar o dono da terra. Você roubou e maltratou os órfãos e nunca ajudou as viúvas. Por isso agora você está cercado de perigos. E de repente o medo toma conta de você. A escuridão é tanta que você não enxerga nada, e uma enchente o arrasta. Deus está nas alturas do céu. Ele olha para baixo e vê as estrelas, embora elas estejam lá no alto. Mas você pergunta: será que Deus sabe alguma coisa? As nuvens escuras ficam no meio, como é que ele pode nos julgar? Jó, você acha que as grossas nuvens não deixam que Deus nos veja quando ele está passeando pelo céu? Será que você quer andar nos caminhos que os maus têm seguido desde os tempos antigos? Eles morreram de repente, como se fossem levados por uma enchente. Aí, a Deus eles diziam: deixa-nos em paz, e comentavam: o que pode o Todo-Poderoso fazer em nosso favor? Foi Deus que encheu de coisas boas as casas dos maus, porém eu não quero pensar como eles. As pessoas honestas ficam alegres e as corretas riem, ao verem que as riquezas dos maus são destruídas, e que as sobras são devoradas pelo fogo. Jó, faça as pazes com Deus, deixe de tratá-lo como um inimigo, e assim ele dará a você tudo o que há de bom. Deixe que Deus o ensine e guarde as palavras dele no seu coração. Se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, se você acabar com a maldade que há na sua casa, se o ouro mais precioso não tiver valor para você, e se for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então Todo-Poderoso será o seu ouro puro, será a sua prata mais preciosa. Ele será a sua alegria, e você poderá olhar para ele com confiança. Ele ouvirá as suas orações, e você lhe dará tudo o que prometer. Tudo o que você fizer dará certo, e a luz brilhará no seu caminho. Deus rebaixa os orgulhosos, mas salva os humildes. Ele o salvará se você for inocente, se for correto em tudo o que fizer. Jó 23. Porém, em resposta, Jó disse: eu ainda estou revoltado e me queixo de Deus, não posso parar de gemer. Gostaria de saber onde encontrá-lo, gostaria de ir até o lugar onde ele está, para levar a ele a minha causa e apresentar todas as razões que tenho ao meu favor. Gostaria de saber o que ele me diria e como me responderia. Será que Deus usaria todo o seu poder contra mim? Não. Estou certo de que ele me ouviria. Sou um homem honesto. Eu poderia apresentar a minha causa a ele, e de uma vez por todas ele me declararia inocente.
Eu procuro no leste, mas Deus não está ali, e não o encontro no oeste, e também não o vejo. Quando age no norte ou se esconde no sul, mas Deus conhece cada um dos seus passos, e se ele me puser à prova, verá que sairei puro como ouro. Eu sigo o caminho que ele me mostra e nunca me desvio para lado nenhum. Obedeço os mandamentos de Deus, sempre faço a vontade e não a minha. Sempre faço a sua vontade e não a minha. Deus faz o que quer. Quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. Por isso eu perco a coragem na presença dele. E quando penso nisso, fico apavorado. A escuridão me deixou cego, mas é o Deus Todo-Poderoso que me põe medo e não a escuridão. Jó 24. Porque o Todo-Poderoso não marca o dia para julgar, um dia para fazer justiça aos que são dele. Há homens que mudam os marcos da divisa para aumentar as suas terras. Eles roubam ovelhas e as põem no meio das suas. Levam jumentos que pertencem a órfãos e ficam com o boi de uma viúva como garantia de pagamento de empréstimo. Eles não respeitam os direitos dos pobres e forçam as necessidades a correr e se esconder. Como se fosse jumentos selvagens, os pobres andam pelo deserto, procurando alimento para os filhos. Os pobres precisam trabalhar nas colheitas dos maus e apanham uvas para ele. Não têm cobertas para se cobrir de noite, não tem nada que os proteja do frio. Nas montanhas são encharcados pelas chuvas e procuram abrigos nas rochas. Os perversos pegam orfãozinhos e fazem deles escravos, e recebem os filhos dos necessitados como pagamento de dívidas. Os pobres andam por aí quase nus e passam fome enquanto trabalham na colheita do trigo. Eles movem as pedras dos moinhos dos maus para fazer azeite. E pisam as suas uvas para fazer vinho, mas morrem de sede durante esse trabalho. Os feridos e os que estão morrendo gritam nas cidades, mas Deus não escuta os seus gritos pedindo socorro. Os perversos odeiam a luz em todos os seus caminhos, em tudo o que fazem, não querem saber dela. O assassino se levanta de madrugada para matar o pobre, e de noite vira ladrão. O adúltero espera o cair da noite e cobre o rosto para que ninguém o veja. Os ladrões invadem a noite das casas. Eles não saem de dia, pois não querem nada com a luz. Eles têm medo da luz do dia, mas a escuridão não os deixa apavorados. O homem mau é arrastado pela enchente, as suas terras são amaldiçoadas por Deus, e ele não volta a trabalhar na sua plantação de uvas. Como a neve se derrete no tempo seco e no calor, assim também o pecado desaparece da terra dos vivos. A própria mãe não lembra dele, os vermes o devoram com gosto, e ele é esquecido por todos. O pecado é destruído como uma árvore que cai. Isso acontece porque ele nunca ajudou as viúvas, nem teve pena das mulheres que não podem ter filhos. Deus, com o seu poder, destrói os maus. Ele age e acaba com a vida dos perversos. Deus deixa que vivam seguros, mas fica sempre de olho neles. Durante algum tempo, os perversos prosperaram, mas num instante secam como se o capim. São cortados com as espigas de trigo, que não podem. São cortados como as espigas de trigo. Quem pode dizer que essas coisas não são assim? Será que alguém pode provar que não estou dizendo a verdade? Jó 25. Então Bildade, da região de Sua, em resposta disse: Deus é poderoso e deve ser temido. Ele faz o que haja paz no céu. Ele faz com que haja paz no céu. Será que alguém já contou aos seus anjos? Haverá alguém sobre quem a sua luz não brilhe? Pode alguém ser correto diante de Deus? Pode um simples mortal deixar de ser culpado? Para Deus, até a lua não tem brilho, e as estrelas têm defeitos.
Que dizer então do ser humano ou esse inseto? Que valor tem esse verme para Deus? Jó 26. Então Jó em resposta disse: Bildade, eu estou fraco, sem forças, como você me ajuda e me consola. Como você é bom para dar conselhos e gastar a sua sabedoria como ignorante como eu. Quem foi que o ajudou a dizer essas palavras? Quem o inspirou a falar assim? Os mortos tremem de medo nas águas debaixo da terra. Para a água do mundo, para Deus, o mundo dos mortos é aberto. Não há cobertura que o impeça de ver o que lá acontece. Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada. Ele prende as águas das nuvens e elas não se rasgam com seu peso. Ele cobre a cara da lua cheia, estendendo sobre ela uma nuvem. Deus separou a luz da escuridão por meio de um círculo desenhado no mar. Quando ele ameaça as colunas que sustentam o céu, elas se assustam e tremem de medo. Com seu poder, Deus dominou o mar. Com sua inteligência, derrotou o monstro Raabe. Com seu sopro, Deus limpou o céu, e com a sua mão matou a serpente fugitiva. Mas essas coisas são apenas uma amostra, um eco bem fraco do que Deus é capaz de fazer. Será quem pode compreender a verdadeira grandeza do seu poder? Jó 27. E Jó continua em sua fala e disse: Juro por Deus, pelo Todo-Poderoso, que não quer me fazer justiça e que enche de amargura o meu coração. Juro que enquanto ele me der forças para respirar, os meus lábios nunca dirão coisas más e a minha língua não contará mentiras. Nunca direi que vocês têm razão de me acusar. Enquanto viver, insistirei na minha inocência. Fico firme e não desisto de dizer que estou certo, pois a minha consciência nunca me acusou. Que todos que são contra mim, os que são meus inimigos, sejam castigados como os maus, como os perversos. Que a esperança terão os ateus quando Deus lhe tirar a vida? Quando estiveres em dificuldades, ele não ouvirá os seus gritos, pois Deus não é a alegria deles, e eles nunca fizeram orações ao Todo-Poderoso. Vou ensinar vocês como é grande o poder de Deus. Vou explicar os planos do Todo-Poderoso. Não é preciso, pois vocês já viram isso. Então, por que ficam aí dizendo bobagens? Vou dizer como Deus Todo-Poderoso castiga os homens maus e violentos. As suas crianças passarão fome, e os teus filhos, mesmo que sejam muitos, morrerão na guerra. Os que ficarem vivos morrerão de doença, e as suas viúvas não chorarão por eles. O perverso pode juntar prata aos montes, pode ter muita roupa, muita mesmo, mas algum dia uma pessoa direita usará essas roupas, e um homem honesto ficará com a prata. A casa que um homem mau constrói dura tão pouco como uma teia de aranha, ou como a cabana de um vigia numa plantação. O homem mau vai rico para a cama, mas é pela última vez, pois quando acorda, sua riqueza já se foi. O terror o arrasará como se fosse uma enchente. De noite, a tempestade o jogará para longe. O vento violento do leste o arrancará da sua casa, soprando contra ele sem piedade, enquanto ele faz tudo para escapar. Ele corre e o vento assobia, e o apavora com seu poder destruidor. Jó 28. Há minas de onde se tira a prata, há lugares onde se refina o ouro, o ferro é tirado da terra, e das pedras se derrete o cobre. Os mineiros levam luz para debaixo da terra. Eles exploram lugares profundos e ali na escuridão procuram minérios, longe das cidades e lugares por onde ninguém passa. Eles abrem os poços das minas e trabalham na solidão, pendurados e balançando de um lado para o outro,
Por cima deles a terra produz trigo, e por baixo está toda rasgada e esmigalhada. As suas pedras contêm safiras, e no seu pó se encontra ouro. As águias não veem o caminho que desce para as minas, e os falcões também não o conhecem. Os leões e outros animais ferozes nunca descem por este caminho. Os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o céu. Eles furam túneis nas pedras, com olhos abertos para tudo o que é precioso. Eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem para a luz o que estava escondido. Mas onde pode ser achada a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram neste mundo. O oceano afirma: aqui não está, e o mar diz: aqui também não. Ela não pode ser comprada com ouro, nem trocada por prata. Não se compra a sabedoria com ouro mais puro, nem com pedras preciosas como a ágata ou a safira. Ela vale mais do que um ouro ou vidro. Não se pode trocá-la por joias de ouro puro. Do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com elas. E ela não pode ser comprada com o ouro mais puro. De onde vem então a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte dizem: nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria, porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que ele viu a sabedoria e a examinou e aprovou. E ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer o Senhor. Para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Amém? Essa foi a leitura de hoje. Deus abençoe e até a próxima.